Por que o continente africano, embora seja rico em riquezas naturais e minerais, continua sendo o continente mais pobre do planeta? É o que eu faria questão de responder neste presente vídeo. Porém, se você é novo e ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações para ser avisado, para ser notificado assim que eu postar novos vídeos. O continente africano é o continente mais pobre do planeta devido a uma série de fatores históricos e políticos que causaram e que ainda causam a pobreza. A África sofreu com a colonização no século XIX, com o tráfico humano, com a divisão geográfica injusta das fronteiras entre os países, das guerras pelas independências e das guerras civis, e sofre com a corrupção. Para você ter uma ideia, o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto somado de todo o continente africano, é de cerca de 2,1 trilhões de dólares, isso anualmente. O que fica abaixo, por exemplo, da Índia, com um PIB de 2,2 trilhões, e também do estado norte-americano, da Califórnia, que é de 2,4 trilhões, isso apenas de um estado. Ou seja, o estado da Califórnia tem um PIB mais avançado do que de todo o continente africano. E a África subsaariana, ou seja, a África da comunidade negra, possui os menores IDHs, Índices de Desenvolvimento Humano, do mundo. O que quer dizer que dos 20 países mal colocados na lista dos mais pobres do mundo, 19 deles são africanos. E cerca de 1/4 da população africana, isso equivale a, se não estou em erro, 233 milhões de pessoas, está num estado de desnutrição, segundo os dados da ONU. E apenas 31% da população africana negra possui acesso à internet, diferentemente da América do Sul, onde são 65% das pessoas que possuem internet. Agora farei questão de citar aqui alguns motivos que contribuem ou que contribuíram para que o continente africano seja o mais pobre. O primeiro motivo tem a ver com o colonialismo. As origens da pobreza no continente africano estão ligadas ao colonialismo europeu, que começou no século XV e se intensificou no século XIX. Nessa época, mais especificamente nos anos 1884 e 1885, aconteceu a Conferência de Berlim, uma reunião que dividiu a posse do continente entre países europeus. E o colonialismo extraiu e retirou do continente riquezas naturais, riquezas minerais, além de atravessar o desenvolvimento estrutural e a organização política. E a maior parte dos países do continente só conquistou sua independência na segunda metade do século XX. Veja só quanto tempo se passou até os portugueses extraírem tanta riqueza do continente africano. Esse é o principal dos fatores que contribuiu e contribui ainda pela pobreza no continente africano. O segundo motivo tem a ver com o tráfico humano, o comércio dos escravos no Atlântico. Eu já fiz inúmeros vídeos aqui falando sobre isso. Entre os séculos XV e XIX, nesse período, retirou-se à força 10 milhões de africanos e levaram para as colônias europeias no continente americano. Segundo a gente pode ver pela história, eu já fiz vários vídeos aqui esclarecendo justamente essa situação escravagista, esse comércio escravagista que prejudicou a economia africana, ao impedir a formação de grupos étnicos maiores. Porque naquele tempo eu creio que a população negra africana, sendo escravizada, ela enfraqueceu. E além de ter enfraquecido, também de alguma forma evitou o desenvolvimento das estruturas políticas dos africanos. Os países onde mais escravos foram retirados, hoje, são os mais pobres. Isso foi um dos fatores também que mais influenciou para a pobreza no continente africano. O terceiro motivo tem a ver com a divisão geográfica injusta. Na Conferência de Berlim, houve divisão de territórios africanos sem considerar de jeito nenhum
as divisões culturais, sociais dos povos locais, que já haviam sido estabelecidos, né, no próprio continente há séculos. E isso resultou em povos divididos ou agrupados à força, uma mistura ali, né, de pessoas. E essa técnica, usada justamente na Conferência de Berlim, serviu para poder fragilizar os povos que foram divididos. E o quarto motivo para a pobreza na África tem muito a ver com os conflitos internos, ou seja, as guerras locais que foram determinantes, né, para o subdesenvolvimento do continente. Após a Segunda Guerra Mundial, quando as potências europeias estavam enfraquecidas, né, para manter seus domínios na África, começaram a surgir nesse nosso continente diversos movimentos da independência. E após alguns grupos alcançarem a independência, surgiram também grupos rivais que perpetraram guerras civis, ou seja, guerra entre africanos, isso em cada território africano. Ou seja, por exemplo, a Guerra Civil da Nigéria nos anos 60, a luta armada, né, do Exército da Resistência do Senhor contra o governo de Uganda, as guerras civis cá em Moçambique, que só tiveram fim após os acordos de Lusaka em 1992, salvo erro, de Angola, de Somália, a de Somália, né, que ocorreu desde 1991, entre outros muitos países. Esse também foi um dos fatores que favoreceu e que favorece ainda hoje para a pobreza no continente africano. E o quinto motivo que favoreceu para a pobreza no continente africano teve a ver com o apartheid. O apartheid foi uma outra herança colonial, né? Isso na África do Sul. No século XX, o governo do país implementou leis que institucionalizaram o racismo, principalmente a partir dos anos 1948, quando o Partido Nacional entrou no poder. Os direitos dos negros foram diminuídos e eles tinham menos oportunidades que os brancos. O apartheid só foi abolido em 1991. O sexto motivo que contribuiu para a pobreza no continente africano tem a ver com a corrupção. A corrupção nos países africanos está a impedir muito o desenvolvimento, quer seja econômico, político, social do nosso continente. É um grande obstáculo nesse nosso continente para alguns países se exercer a liberdade de expressão. Em alguns países africanos, talvez seja a maioria, há uma falta de boa governança, né, dos líderes africanos, também falta de liberdade de expressão ou do direito, né, dos cidadãos exigirem dos seus governantes prestações de contas. E por conta disso, a corrupção também afeta o bem-estar de indivíduos, famílias e comunidades. Esses são os fatores e os motivos, alguns dos motivos que contribuem para a pobreza no continente africano. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.